Bom dia, feliz sábado. I hope that this morning's message will inspire you. Eu espero que a mensagem desta manhã inspire a vocês. Because as we open up this conversation about some of the technology, Que ao começarmos essa conversa sobre tecnologia, I believe that the Bible gives us a lot of answers eu creio que a Bíblia nos oferece bastante respostas to be able to navigate para que consigamos navegar through these end times. através desses tempos do fim. And I believe that all of these things that we are seeing in the world today E eu creio que tudo que estamos testemunhando no mundo hoje are showing us that we are very close estão nos mostrando que nós estamos bem próximos to going home. de ir para casa. This morning's topic is called virtual reality. O tema dessa manhã se chama realidade virtual. Can I see a hand? Has anyone put on virtual reality glasses? Vocês podem levantar a mão quem já usou aqueles óculos de realidade virtual? Yes? Sim? The technology is very neat. A tecnologia é bem boa. There's a lot of exciting things that virtual reality can do for us. Tem vários benefícios, várias coisas boas que a realidade virtual pode fazer para a gente. One of the leading virtual reality companies in the United States is a company called Veer, V-E-R. Uma das empresas mais tecnológicas e mais avançadas nos Estados Unidos se chama Veer, V-E-E-R. What this word means is to change suddenly or to change your opinion or your behavior. E o que essa palavra significa é que ela pode mudar de repente o seu comportamento, os seus pensamentos. Anything that can change your mind Então tudo que pode mudar a sua mente, sua opinião, or change your behavior, ou mudar o seu comportamento, you have to take a look at and be very careful with. você tem que olhar isso com uma certa cautela. There is a lot of research that is being poured into this new technology. E tem várias pesquisas que estão sendo feitas através dessa tecnologia. This particular gentleman here is interviewing a lady from Stanford University in California. Esse rapaz aqui está entrevistando uma cientista da Universidade de Stanford, na Califórnia. And they've been studying the psychological effects of VR on people. E eles estão estudando os efeitos psicológicos que a realidade virtual está tendo nas pessoas. So he's asking her many questions of how does it impact the mind? Então ele está fazendo várias perguntas em como está impactando as nossas mentes. How are you able to put on these goggles Como que você consegue botar esses óculos and walk across a pit or a hole in the ground e atravessar assim vasos ou covas que você vê elas no chão? and your mind will accept that it's real, E a sua mente vai aceitar aquilo como uma realidade, even though you know it's 100% not real. mesmo você sabendo que aquilo é 100% falso. So they're discussing the psychology that's going on inside of the brain. Então eles estão discutindo sobre a psicologia que acontece no cérebro durante essas experiências. And they found out that it takes a very short amount of time E eles descobriram que leva pouquíssimo tempo for your brain to think these things are real. para que o seu cérebro comece a pensar que essas coisas são, na verdade, uma realidade. There's a lot of questions that people are asking. E tem várias perguntas que o povo está se perguntando. Are there any dangers with using this technology? Se vem algum perigo ao usar essa tecnologia. The very first time that I ever saw VR glasses, A primeira vez que eu vi esses óculos de realidade virtual, I went to a store and I put on those Oculus glasses. eu fui numa loja e botei, esses óculos. And I saw a scene of a dinosaur that walked over me. E eu vi um dinossauro assim passando por cima de mim. And I had my 7-year-old daughter with me. E eu estava com a minha filha de 7 anos. And I said, "This is amazing." E eu disse, nossa, isso é incrível. And I took the glasses off and I said, "You have to try this." Então eu tirei os óculos e falei para ela, você tem que ver isso aqui. And the person that was at the store Mas aí a funcionária da loja stopped me parou, me And- impediu and told me my daughter cannot wear those. e me disse que a minha filha não podia usar aqueles óculos. And I said, "Why?" E aí eu perguntei por quê. And the person didn't have a good answer, but she just said, "No one under the age of 13 can put those on." E a funcionária não tinha uma resposta convincente, mas ela disse que ninguém abaixo de 13 anos
podia usar aqueles óculos de realidade So I virtual. was curious about this, Então eu fiquei curioso com isso. and I went home and I started looking up, why can a child not wear these glasses in the store? E aí eu fui para casa e pesquisei por que as crianças não podem usar esses óculos de realidade virtual. Samsung has put out something on their website A Samsung colocou um aviso no site deles saying that no one under the age of 13 can wear their glasses. dizendo que ninguém abaixo de 13 anos So pode why- usar os óculos deles. Why is there a warning on the glasses Então por que tem um aviso nos óculos that children can't or shouldn't play with them? que as crianças não podem ou não deveriam brincar com eles? There has been a lot of studies, and this is a professor from Stanford University, Já fizeram várias pesquisas e esse aqui é um professor da Universidade de Stanford. and here's why he says children should be careful with this type of technology. E aqui ele diz por que as crianças devem ter cuidado com esse tipo de tecnologia. Take a elementary school There's child, volume here, I Em think. volume. bring him or her to the lab, and you give them a virtual experience. A week later, when you bring those same kids back, 50% of them will believe that that virtual experience happened in the physical world. The lab has partnered with Sesame Street to study the Ele diz que na implications of that. pesquisa eles pegaram umas crianças e aí mostraram para eles, eles usaram esses óculos, e aí na semana seguinte eles convidaram essas crianças de novo e 50% delas não conseguiram distinguir, eles acharam que aquilo que eles tinham visto era na verdade a realidade. So half of the children, Então 50% das crianças, when they came back 1 week later, quando voltaram lá uma semana could not depois, tell the difference between the fake não podiam saber diferenciar entre o mundo falso and the real. e a realidade. Their brains accepted it as 100% real. O cérebro deles aceitou aquilo como 100% verdade. So why they tell you that children shouldn't use them Então, eles dizem que as crianças não devem usar esses óculos. is because if they see something scary, É porque se eles veem algo que assustem eles, they aren't able to see if it's fake or not. eles não vão saber distinguir se é de verdade, se é verdadeiro ou falso. There's a lot of other ways that they're using this technology. E eles estão usando essa tecnologia para várias outras coisas. Does anybody have any fear of snakes? Alguém aqui tem medo de cobra? Anyone? Alguém? Yes? Sim. How about fear of flying? Is E there medo anyone de voar? that has a fear of Alguém flying? tem medo de voar aqui? Or a fear of being in public? Ou medo de estar em público? Or a fear of spiders? Ou medo de aranha? They're beginning to see that you can use this technology Eles estão começando a perceber que você pode usar essa tecnologia to get rid of any of your fears. para acabar com essas fobias e com esses medos. So this is Oxford University in England, Então essa é a Universidade de Oxford, na Inglaterra, and they're testing how people that have a fear of being on a subway train e eles estão testando sobre as pessoas que têm medo, fobia de ficar em metrô. can put on a virtual reality glasses, E aí eles colocam os óculos de realidade virtual and they can get over their fear e eles podem superar esse medo in a very short time. em um período muito curto. They found this with any kind of fear that you have. E eles acharam esse resultado com qualquer tipo de medo e fobia que você tem. Because if they make you familiar with that fear, Porque se eles familiarizarem você com esse medo, but you know that it's fake, mas você sabe que ele não é real, they can change the brain. eles podem mudar o seu cérebro, And o seu so jeito de pensar. they've been testing this. Então, eles têm testado isso. Now, this gentleman right here is one of the professors, Agora, esse rapaz aqui, ele é um dos professores, and he's going to tell you in how many minutes e ele vai lhe dizer em quantos minutos they can take away that fear. eles podem tirar essa fobia, esse medo. There's volume here. Volume? There's Tem... volume? The volume? No? Okay. It's okay. Bom, tá bom. So he says in only 30 minutes Então, ele diz que em apenas 30 minutos, of wearing these glasses, usando esses óculos, you can take away the fear. você pode tratar essa fobia. Now, I find this very interesting Então, eu acho isso bem interessante.
Because I remember reading in Genesis Porque eu lembro, lendo em Gênesis, that God put a specific fear into us. que Deus colocou um medo específico em When nós. Adam and Eve sinned, Quando Adão e Eva pecaram, and God was telling them that he must make them leave the Garden of Eden. e Deus estava dizendo para eles que eles deveriam sair do Jardim do Éden, He says, I am going to put enmity between you and the serpent. ele disse, eu porei inimizade entre você e a serpente. I am going to put a fear of sin inside of you. Ele disse, eu vou colocar um medo do pecado dentro de você. So why I find this interesting Então, por que eu acho isso interessante? is because in only 30 minutes, É porque em apenas meia hora, they can take away your fear. eles podem tirar o seu medo. What happens if you watch in VR some sort of sinful act? O que acontece se você vê na realidade virtual algum ato pecaminoso? Whether it be killing Seja matar or anything. ou qualquer outra coisa. In 30 minutes, they can change your brain. Em 30 minutos eles conseguem mudar a sua percepção. It all has to do with perspective. E tudo tem a ver com perspectiva. This is how VR É works. assim que a realidade virtual funciona. Here's a simple example of perspective. Então, um exemplo simples de perspectiva. If you notice how this person is showing you that what you're looking at Se você percebe o que esse cara está querendo, na verdade, mostrar é que o que você está observando can easily change based on your perspective. pode facilmente mudar baseado na sua perspectiva. So just because it looks a certain way Então, só porque parece que é de um certo jeito, doesn't mean that's the way it really is. não significa que essa é realmente a But see, realidade. to our brains, Mas para os nossos cérebros, when we see this kind of perspective, quando nós vemos essa perspectiva, we accept it as real. nós aceitamos isso como realidade. Now the Bible says in Hebrews 11:1 A Bíblia agora diz em Hebreus, capítulo 11, verso 1, that this is the very basis of faith. que essa é a base da fé. Faith is the substance of things hoped for Fé é a esperança das coisas and the evidence of things not seen. e a evidência das coisas que você não vê. So I want to begin to open your mind Então eu quero começar a abrir um pouco a sua mente, that all of this deals with our belief. que tudo isso está, na verdade, lidando com as nossas crenças. You see, God is asking us to believe in something that we can't see. Deus quer que nós acreditamos em algo que nós não vemos. But the devil is forcing us to believe something Mas o diabo está nos forçando a acreditar em algo with our eyes. com os nossos olhos. Now, I've been very interested in this topic of faith recently. Então eu estou muito interessado com esse assunto da fé recentemente. So I want to tell you a little bit about the fall of Lucifer in heaven. Então eu quero lhes contar um pouquinho sobre a queda de Lúcifer no céu. You can read about this in the Spirit of Prophecy. Você pode ler isso no Espírito de Profecia, In the Great Controversy, no livro O Grande Conflito, under the section titled The Fall of Satan. debaixo da seção que diz a queda de Satanás. When Satan was in heaven, Quando Satanás estava no céu, and he decided he did not want to follow God's rules anymore, e ele decidiu que ele não queria mais seguir as leis de Deus, God had brought all of the angels before him. Deus convocou todos a hoste angelical diante dele. And he had them stand before him E eles estavam lá diante dele and talk about why they did not want to follow the rules that heaven had set up. e perguntou para eles por que eles não queriam mais seguir essas leis que ele tinha posto. Satan said, I don't need to follow the rules E Satanás disse, eu não preciso seguir as regras to be happy. para ser feliz. I can be happy Eu posso ser feliz without following what you're telling me to do. sem seguir o que você está me mandando. It says in the Spirit of Prophecy, Diz no Espírito de Profecia happiness que a felicidade was only if they followed everything God had said. que é somente quando você segue tudo o que Deus diz. Utter obedience to God's law. Completa obediência à lei de Deus. But the devil had convinced everybody Mas o diabo convenceu a uma boa parte that wasn't true. que aquilo não era verdade. He was changing their belief. Ele estava mudando a crença deles. I'll illustrate it like this. Vou demonstrar desse jeito. The Bible says in Romans 14 verse 2 A Bíblia diz em Romanos 14, verso 2, that whatsoever is not of faith
que o que não é de fé, quem não tem fé, is sin. Onde não há fé, é pecado. This is the only trick the devil has with us. Esse é o único truque, é o único engano que o diabo tem conosco. I'll give you an example. Vou te dar um outro exemplo. God creates man, Deus criou o homem. right? And when he creates man, E quando ele criou o homem, he speaks and things happen. ele fala e as coisas acontecem. He spoke and created the universe. Ele falou e criou o universo. And when he said, "Let there be light," E quando ele disse, haja luz, how long did it take for there to be light? quanto tempo demorou para que houvesse luz? Months? Meses? Years? Anos? Immediately when he spoke, right? Imediatamente, assim que ele falou. So whenever God speaks, something happens. Então, sempre quando Deus diz algo, algo acontece. When in the Garden of Eden, Quando, no Jardim do Éden, God spoke and said, "If you eat of this fruit, you will die." Deus falou que se você comer desse fruto, certamente But you morrereis. see, the devil came to Eve and he said, "You won't die." Mas aí o diabo veio para ela e disse, você não morrerá. All he was doing was changing Eve's belief of God's words. Tudo que ele estava fazendo era mudar a crença de Eva na palavra de Deus. Today, we have many questions Hoje nós temos várias perguntas in our world no nosso mundo. of where man came from. De onde o homem veio? Qual é a origem? The devil is trying to confuse you E o diabo está tentando confundir-nos and make you not believe e fazer com que você não creia that it's God that created you. que foi Deus que criou você. Do you remember when Jesus was in the wilderness getting tempted? Lembra quando Jesus estava no deserto sendo tentado? Do you remember what the devil first said to Jesus? Alguém lembra o que o diabo primeiramente diz para Jesus? He said, "If you are the Son of God, Ele diz, se tu és o Filho de Deus, change the bread into or the stone into bread." transforme o pão em pedra. Now Ou pedra em pão. back up in the story a little bit, Agora vamos rebobinar um pouquinho a história. because what did Jesus do before he went into the wilderness? Porque o que Jesus fez antes dele ser tentado? Antes dele ir para o deserto? He was baptized, right? Ele foi batizado, não foi? What did he hear during his baptism? E o que ele ouviu durante o seu batismo? "This is my son, Esse é o meu filho, whom I am well pleased in." com o qual me comprazo. He heard the very voice of God Ele ouviu a voz de Deus telling him he is the Son of God. dizendo a ele que ele é o Filho de Deus. Yet the first thing the devil does to him Mas a primeira coisa que o diabo indaga a ele is try to get him to not believe that he's the Son of God. é tentar induzi-lo a ele não pensar que é o Filho de Deus. Do you remember the story of Abraham? Vocês lembram da história de Abraão? How did Abraham raise the knife to Isaac? Como é que Abraão conseguiu levantar aquela faca? I'm a father Isaac. of children. Eu sou um pai de duas crianças. If I heard a voice in my head Se eu ouvisse uma voz na minha mente that told me to kill my son, que me dissesse para eu matar o meu filho, I would have a hard time doing it. eu teria um trabalhinho em fazer isso. I would question my own sanity. E eu questionaria a minha própria sanidade. But see, you have to think about and read the story of Abraham, Mas você tem que pensar e ler a história de Abraão, because this is what it says in Genesis 17 verse 9. porque é isso que diz em Gênesis 17, verso 9. God had a 19. conversation with Abraham, Deus teve uma conversa com Abraão. and he said, "It is in your son Isaac E ele diz que em teu filho Isaac that the promise will come." a promessa virá. He told him specifically, Isaac will have many sons. Ele disse que Isaac, especificamente Isaac, In teria fact- vários filhos. He told Abraham to look up into the sky. Ele falou, Abraão, olhe para o céu. Count the stars, he says to Abraham. Conte as estrelas se você Your conseguir. sons will be as many as these stars. A sua descendência será Through mais do que Isaac. essa estrela, do que as estrelas, através de Isaac. So Abraham raises the knife, Então Abraão levanta a faca and he thinks in his mind, e ele pensa it is na mente dele. impossible for God to lie. É impossível que Deus minta. So if God says that Isaac will have sons, Então, se ele diz que o Isaac terá filhos, it descendentes, doesn't matter what I do to him, não importa o que eu fizer com ele, God will raise him from the dead. Deus vai ressuscitá-lo dos mortos. We call that faith. Nós chamamos isso de fé. That is what God is asking us to do, E é isso que Deus está pedindo to para que have nós complete faith tenhamos. in him. Ter completa
realmente fé nele. You think of the 3 Hebrew boys. Pensa na história dos 3 garotos hebreus. When they got thrown into the fire, Quando eles foram jogados na fornalha, this is what they told the king. foi isso que eles disseram ao rei Nabucodonosor. Listen, king, the God that we serve Ó rei, o Deus a quem nós servimos is able to deliver us. é capaz de nos livrar dessa situação. Their faith in God was so strong A fé deles em Deus era tão grande that they said, we don't know how he's going to save us. que eles disseram, nós não sabemos como Deus irá nos livrar disso. We know he's able, Mas nós sabemos que Ele é capaz. but it doesn't matter even if he doesn't. Mas não importa, mesmo se Ele não livrar-nos, We won't follow what you're telling us to do. nós não iremos seguir o que você está nos mandando. The Bible talks about this as being utter faith. A Bíblia chama isso de ter completa fé. Do you remember the story of the centurion? Vocês lembram da história do centurião? When he spoke to Jesus, Quando ele falou com Jesus, he said, you don't even have to come to my house. ele disse, você nem precisa ir para minha All you casa. have to do is speak, Tudo que você tem que fazer é falar and it will happen. e acontecerá. Because see, he understood something about God. Porque ele entendeu algo sobre Deus. When God says something, Quando Deus diz alguma coisa, it happens. isso acontece. Like when God says, let there be light, Como quando Deus diz, haja luz, his words make it happen. as palavras dele fazem tudo acontecer. We call this faith. Nós chamamos isso de fé. What the devil is trying to do E o que o diabo está tentando fazer is get you to not believe the words of God. é fazer com que você não creia nas palavras de Deus. Think of the story of the woman that touched Jesus' garment. Pensa na história da mulher que sangrava e quando ela tocou na She roupa de had Jesus. so much faith Ela tinha tanta fé that all she had to do was touch him. que tudo que ela tinha que fazer era pegar nele. And she knew E ela sabia that he could heal her. que ele podia curá-la. In fact, when you read the stories of the Na Bible, verdade, quando você lê as histórias da Bíblia, we see a common theme popping up when Jesus heals a somebody. gente vê algo bem comum sendo repetido. He always says, because of your faith, Ele sempre diz, por causa da tua fé, you are healed. você está curado. You see, the devil's trying to mess with your faith. E você vê, o diabo está tentando bagunçar a sua fé. He's trying to change your belief. Ele está tentando mudar as suas crenças. Now, Agora, do you remember when he healed the leper? lembram quando ele curou o leproso? The same thing happened. He said, the leper came to Jesus and he said, Lord, you can make me clean A mesma coisa aconteceu. O leproso chegou a Jesus e falou, Senhor, você consegue me limpar, if you want to. se você quiser. That's all he did. Foi tudo isso que o leproso falou. He believed in his mind Ele acreditou na that mente what dele God says, que o que Deus dissesse it will happen. aconteceria. Now think of the story of the disciples when they were in the boat with Jesus in the Agora storm. reflitam na história dos discípulos quando começou a trovejar quando eles Remember estavam when no the mar da storm Galileia. is raging, the disciples are afraid. Lembra, no clímax da história, os discípulos estão morrendo de medo. In fact, they start crying out to God, Na verdade, eles começam a clamar a Deus, help us because we are perishing. ajude-nos, porque nós vamos morrer. They believed that they were going to die. Eles acreditaram fielmente que eles iriam morrer. And it says when Jesus woke up, E diz que quando Jesus acordou, he turned to the wind ele foi aos céus and he said, peace be still. e ele diz, paz seja convosco. Now, how long did it take for the storm to stop? E quanto tempo demorou para que a tempestade parasse? Did it take a week? Demorou uma semana? Did it take an hour? Uma hora? In fact, the Bible tells us exactly how long it took, Na verdade, a Bíblia and it diz uses the o termo word exato. immediately. Diz, imediatamente, The storm ceased. a tempestade parou. When God speaks, Quando Deus fala, something happens. algo acontece. And we are to believe that. E nós temos que crer nisso. The first thing he tells the disciples, A primeira coisa que ele diz aos discípulos, depois de acalmar a tempestade, why do you have so little of faith? por que vocês têm tanta pouca fé? Doesn't that seem like a strange thing to tell the disciples? Não parece algo meio estranho para dizer aos discípulos? Look at this. Percebam, The disciples believed that he was the Son of God. os discípulos
criam que ele era o Filho de Deus. If there was the safest place on the planet to be, Se tivesse algum lugar mais seguro na Terra para estar, wouldn't it be next to the Son of God? não seria ao lado do Filho de Deus? If the very king of the universe is in the boat with you, Se o próprio Rei do Universo está lá no barco com você, do you think God is going to let anything happen to his son? você acha que Deus deixaria alguma coisa acontecer com o Filho dele? This gives us a window into faith. Isso nos abre uma janela para a fé. Because this is a lesson for you and I. Porque isso é uma lição para você e eu. Just because you are a Christian, Só porque você é um cristão, and just because you are spending time with e Jesus, só porque você está gastando o seu tempo com does Jesus, not mean there won't be a storm in your life. não significa que não vai haver tempestade na sua vida. You know what you're called to do? Sabe o que você é chamado para fazer? To believe Para crer that God que Deus will carry you through. levará você, atravessará essa tempestade com você. When we lose our faith in God, Quando nós perdemos a nossa fé em Deus, that's when the devil é aí que o can diabo work in our lives. pode trabalhar nas nossas vidas. The Bible has a lot to say about this topic of faith, E a Bíblia tem muito a dizer sobre esse tema da fé. because it is the very basis Porque ela é a própria base of everything the devil's trying to get us to do. de tudo que Satanás está querendo acabar. Do you conosco. remember a movie called Avatar? Quem que lembra daquele filme chamado Avatar? Does anybody remember this movie? Alguém lembra? You know they're making new versions of this film. Sabe que eles estão fazendo continuações, né, desse filme. And now it's very interesting. Avatar was a project that James Cameron did about pantheism. Agora é interessante que o Avatar, ele é um filme que o James Cameron, o diretor, fez sobre panteísmo. Pantheism is the belief that God is in everything. Panteísmo é a crença de que Deus está em tudo. And he created this movie to teach pantheism to his audience. E ele fez esse filme para compartilhar da crença dele panteísta But what com a I audiência. find that's interesting about this Mas o que eu acho interessante sobre isso is we see a lot of movies in Hollywood that are promoting this virtual reality. é que nós estamos vendo vários filmes em Hollywood que estão promovendo essa realidade virtual, That you can take your body que você pode pegar o seu corpo and you can escape into another e world. você pode escapar com ele para um outro mundo. And here in this in this movie Avatar, E aqui no filme Avatar, the world that they're escaping into is this beautiful planet o mundo do qual eles estão escapando é um planeta bonito, where all life centers around a tree. em que toda a vida está centrada ao redor de uma árvore. It's a beautiful world like a Garden of Eden. É um mundo perfeito, But como o he's Jardim do Éden. flipping the world upside down. Mas ele está distorcendo o mundo. Instead of it being a very beautiful, nice world, Em vez de ser um mundo lindo, it's a very hostile world. é um mundo, na verdade, hostil. When you look up the definition of what an avatar is in the dictionary, Quando você vai no dicionário e vê qual é a tradução de Avatar, a it definição, means the descent of a deity that's cast down. significa que é a descendência de uma deidade que foi lançada A para fora do god that paraíso. was cast out. Um Deus que foi lançado para fora. And these movies are very impactful to people. E esses filmes são bem impactantes para as pessoas. In fact, there is a lot of news articles that talked about how people became very depressed E há vários artigos que saíram dizendo sobre como várias pessoas ficaram deprimidas after watching this movie. depois de sair do cinema e assistir esse The filme. reason is E a razão para isso é the que movie portrayed such a beautiful world o filme retratava um mundo tão perfeito that when people came back out of the theater, que quando as pessoas saíam das salas de cinema, the world does not look like that. o mundo não era nada, não tinha nada a ver com aquele mundo. In fact, when you look at around at our world today, Na verdade, quando você olha ao redor do nosso mundo hoje, it's kind of depressing. ele é meio que deprimente. So they're putting this idea that if you live in these fake worlds, Então eles estão vendendo essa ideia de que se você vive nesses mundos falsos, it's better than real life. é melhor do que a realidade. You see this theme in various movies that have popped up over the years. Você vê esse tema em vários
vários filmes que estão lançando nos anos recentes. But if you listen to what they're trying to get you to believe, Mas se você escutar o que eles estão querendo ensinar para você, it's the same lie that the devil told Eve in the Garden of Eden. é a mesma mentira que o diabo disse para Eva no That Jardim do you Éden. can go into this virtual world Que você pode entrar nesse mundo virtual and you can be and do whatever you want, e você pode ser e fazer o que você quiser and there is no consequence to you. e que não tem consequências para você. You won't surely die. Você não vai morrer. You can be as sinful as you want. Você pode ser tão pecaminoso quanto você You quer. can do whatever you want. You can be whoever you Você want. pode fazer o que você quer. Você pode ser quem você quiser. And it's not going to affect your real life. E isso não vai afetar a sua vida. Here's an example of this. É que é o trailer de um filme para exemplificar. Robotic human surrogates combine the durability of a machine with the grace and beauty of the human body. With most people living their lives through their surrogate selves, our world has become a safer place. Take a seat in your STEM chair, and just with the power of your mind, Of sinful acts, Então eles estão mostrando um bando de atos pecaminosos and they're saying that you have this alternate virtual self e eles estão dizendo que você tem essa alternativa virtual de você mesmo, that you can live out whatever fantasy you want to, que você pode viver qualquer fantasia que você queira and it doesn't impact your real life. e isso não vai impactar a sua vida de verdade. We know that Romans 1:32 Nós sabemos que Romanos 1, verso 32 says, "Who knowing the judgment of God, they which commit such things diz que quem conhecendo o julgamento de Deus cometeriam tais coisas. are worthy of death." Quem faz isso é Meaning, digno de morte. if you murder someone, Então, se você matar alguém, the Bible says you're going to be in judgment for that murder. a Bíblia diz que você responderá por aquele assassinato. But the verse says not only those that commit the murder, Mas o verso diz, não apenas aqueles que cometem o homicídio, but those that take pleasure in those people that do that same thing. mas também aqueles que têm prazer em ver essas coisas. You don't have to go out and commit a sin. Você não precisa sair e cometer o All homicídio. you have to do is take pleasure in someone else doing that. Tudo que você tem que fazer é sentir o prazer em outro alguém fazendo isso. Remember, we talked about last time I was here in Matthew 5:21 through 22. It says, "You have heard of the time of old." A última vez que eu estive aqui, em Mateus 5, 21, 22, Jesus disse, vocês ouviram que That antigamente, if you kill, se você matar, you're worthy of the judgment of killing. você será julgado como um homicida. But then Jesus shows that if you're angry with your brethren, Mas aí Jesus veio e disse que se você tiver raiva do teu irmão, you are still in that problem of judgment for that sin. você ainda está no problema, você ainda vai ser julgado como se você tivesse matado. Jesus also explains in Matthew 5:28 Jesus também explica em Mateus 5, 28, that if you look lustfully after a woman, que se você olhar com um desejo ardente you para uma are mulher, worthy of the judgment of committing adultery. você será digno do mesmo julgamento como se você tivesse adulterado. You don't have to actually go through with the act of it. Você não precisa realmente ir para as vias de fato. All you have to do is take pleasure with it in your mind. Tudo que você tem que fazer é ter prazer com aquilo na sua mente. For those of you that were here last year, Para quem esteve aqui no ano passado, I played a clip for you eu mostrei esse vídeo. where they tested
what happens inside the brain. onde eles testaram o que acontece dentro do seu cérebro. They're called mirror neurons. Eles são chamados de neurônios espelhos. When we watch someone do something, Quando nós assistimos alguém fazendo alguma coisa, in our brains, nos nossos cérebros, it's as if we're doing it é ourselves. como se nós mesmos estivéssemos praticando aquilo. So how they found this out Então, como eles descobriram isso? is they were observing and testing some work with monkeys. É que eles estavam observando e testando, pesquisando com macacos. And this is brand new science. This is just out of the lab. We may have some special circuitry in our brains that helps us whenever we look at each other. And it began entirely by accident at a laboratory in the lovely old city of Parma, Italy, where a group of brain researchers was working with monkeys. And they were testing a neuron, that's a brain cell, that always fired, made this sound, whenever the monkey would grab for a peanut. So the lab had all these peanuts around, and whenever the monkey made its move, the neuron would fire. Scientists thought, now here's a neuron that is essential to motion. It's a motor neuron. Then one day the monkey was just sitting around, not moving at all, just sitting, when a human scientist came into the lab. And when that scientist grasped the peanut, the monkey's cell fired. Now, the monkey hadn't moved. It was the human that had moved, suggesting that this neuron up here couldn't tell the difference between seeing something and doing something. Seeing and doing were the same. Or more intriguingly, that for this neuron, watching somebody do something is just like doing it yourself. So if you understand what's going on here, Então, vocês entenderam mais ou menos o que as the aconteceu? scientist was observing this monkey, Os cientistas estavam observando esses macacos. when he would pick up the peanut, Quando o macaco pegava o amendoim, the neuron would fire in his brain. os neurônios, esses neurônios, disparavam no seu cérebro. But he also noticed Mas ele também percebeu when the scientist picked up the peanut que quando o cientista, and não the o macaco, monkey was pegou just o amendoim, watching, e o macaco estava apenas the observando, monkey wasn't picking up the peanut. o macaco não estava pegando o amendoim. The same cell fired in the monkey's Os brain mesmos neurônios dispararam no cérebro do macaco, as if the monkey had picked up that peanut. como se o macaco tivesse ido lá e apanhado o amendoim. So they tested this theory by putting people in an fMRI machine. E aí eles foram testar essa teoria em pessoas. And they showed them pictures of faces E eles mostraram fotos de rostos with different emotions. com diferentes emoções. And they wanted to test E eles queriam testar what happens inside the brain o que acontece no cérebro if you watch someone's face smile. se você observar Does- o rosto de alguém sorrindo, Does the same thing happen se a mesma coisa acontece if you yourself smile? se esses neurônios disparam, como se você estivesse sorrindo também. To demonstrate, he put me into this very powerful fMRI brain scanner that can peer into the brain while it's working. And he gave me some goggles so he could show me pictures when I was in there. So you can see here the eyeball of Robert. And once he had a good view into my brain... Nice looking brain. Thank you. Robert, you're not supposed to talk when we scan you, all right? Sorry. Then he said, okay, I'm going to show you a bunch of faces. And for each face, I want you to imitate it. So I did that. Then he recorded my brain while I moved my facial muscles. We're gonna do right away another one. Okay. Then he said, okay, same faces, but this time, don't move a muscle. Just look. So I looked. When we checked the results, oh, there's my brain. I've never seen my brain before. This is your mirror area. Jacoboni says that the part of my brain that's working when I make a face, the same part gets busy when I see the face. There's a lot of scientific information Tem muita informação científica that is showing us whatever we look at que mostra que o que quer que contemplamos has an impact upon our belief. tem um impacto sobre as nossas crenças. And just like VR E assim como a realidade virtual can take away something that you're scared of, pode tirar alguma fobia sua, it can also influence you também pode influenciá-lo
to make your mind believe a fazer com que você acredite that you are really experiencing that. que você está, na verdade, tendo uma experiência real com aquilo. So it is important, Então é muito importante, if you use this technology, se você usar essa tecnologia, to be careful what you show your a eyes. ter cuidado com o que você está vendo. Because there are movies that are coming out Porque tem filmes sendo lançados that are showing us que estão nos mostrando where they're wanting to take this technology in the future. para onde eles estão querendo ir com essa tecnologia no futuro. Does anybody remember this movie coming out? Alguém lembra desse filme aí sendo lançado? Anyone? A few? Alguns. This was Steven Spielberg's newest movie. O mais novo filme do Steven Spielberg. And it's very interesting to me to observe how they do this in Hollywood. E é muito interessante eu observando como que eles fazem isso em Hollywood. It's the same story. É a mesma história. They believe it's about virtual reality, Eles acreditam que é sobre realidade virtual. and they say a better reality awaits. E eles dizem uma realidade melhor aguarda. That Os this aguarda. virtual world is better than the world that you live in. Eles creem que eles querem ensinar que esse mundo virtual é melhor do que esse mundo no qual nós vivemos. And in this movie, E nesse filme, when he goes into this virtual world, quando ele entra nesse mundo virtual, he can be and do whatever he wants to do ele pode ser e fazer o que ele quiser, without any consequences. sem nenhuma consequência. It's the same thing É a mesma coisa that was told to Eve que foi dita a Eva in the Garden of Eden. no Jardim do Éden. And when they show you the real world, E aí, quando eles te mostram um mundo real, it's very boring. é bem chato. Everybody's poor. Todo mundo é pobre, Nothing is exciting. nada é excitante. But when you go into this virtual world, Mas quando você entra nesse mundo virtual, the possibilities are as endless. possibilidades são infinitas. And in this movie, there's a war. E aí, dentro desse filme, né, no filme tem uma guerra. And in the war, the main character E aí, na guerra, o personagem principal, is said to join the side of the rebellion. ele se junta à rebelião. This is war for control of the future. Find him. Welcome to the rebellion. Wait. So it says, welcome to the rebellion. Então diz aí, bem-vindo à rebelião, Wade. But see, they're doing the same thing that they're doing in Star Wars. E eles estão fazendo a mesma coisa no Star Wars. The rebellion is the good side. Os rebeldes, eles são na verdade os bonzinhos. And that there's this controlling E force que tem essa força controladora that wants to tell you what to do. que quer dizer para você, o império, né, quer dizer para você o The que você Bible deve has a fazer. lot to say about rebellion. E a Bíblia também tem muito a dizer sobre It rebeliões. says that rebellion is at the sin of witchcraft. Eles dizem que rebelião é como o pecado de bruxaria. We're never called to be engaged in a rebellion. Nós nunca somos chamados para participar de uma rebelião. Ephesians 5, 1 through 9 Efésios 5, versos 1 a 9, has a lot to say about how we are supposed to order our lives with Jesus. tem muito a dizer sobre como nós devemos viver nossas vidas com Jesus. Versos 1 a 9. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que sejam inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. What Paul is getting at here O que nos chama aqui a nossa atenção is he's telling us, look, the world is going to entice you to do all manners of evil. é que diz, olha, o mundo vai te
convencer, tentar te convencer a você fazer todo tipo de mal. But don't be partakers of that. Mas não participem disso. You are all children of the light. Vocês são todos filhos da luz. Follow after Christ. Então sigam a Jesus. Because the fruit of the Spirit Porque o fruto do Espírito is goodness, é bondade, righteousness, righteousness and truth. verdade, justiça, essas coisas. Né? Os frutos do Espírito, Gálatas 5:22. Now the reason I want to show you all of this Bom, por que eu queria mostrar isso para vocês é que is because where they're taking the technology onde eles estão querendo chegar com essa tecnologia is into the virtual world. é para que nós chegamos no mundo virtual. Facebook has just released something. O Facebook acabou de lançar algo. It's called Facebook Spaces. Se chama Facebook Spaces, ou espaços. And they're showing you that Facebook now has a place E eles estão mostrando para vocês que agora o Facebook tem um lugar where you can virtually hang out with your friends. onde você pode sair com seus amigos virtualmente. You don't have to actually go and be with your friends. Você não precisa, na verdade, estar lá com seus amigos. You can do it from the comfort of your own home. Você pode fazer isso do conforto da sua casa, do seu sofá. So this lady from Facebook Então, essa mulher, is representante do Facebook, demonstrating how the technology works. está demonstrando como que essa tecnologia funciona. And she's showing that when you have all these friends in Facebook, E ela está mostrando que quando você tem todos esses amigos no Facebook, you can visit anywhere in the world you want to go. você pode visitar qualquer lugar do mundo que você queira. You can be whoever you want to be. Você pode ser quem você quer. You can change who you are. E você pode mudar quem você é. And you can do all of this Pode fazer tudo isso without any impact to your own personal life. sem nenhum impacto na sua vida pessoal real. Now, I've been very fascinated with social media. Bem, eu fico muito fascinado com as redes sociais. Because as we enter into this new age of technology, Porque ao entrarmos nessa nova era de tecnologia, we think that we're getting more connected with each other. nós pensamos que estamos ficando mais conectados com os outros. But the truth is showing us that we are actually becoming more distant. Mas a verdade é que está nos mostrando que nós estamos ficando, na verdade, mais distantes. We think we have more friends than we've ever had before. Nós achamos que nós temos mais amigos do que nunca antes. But the truth is that we are losing our ability to have real relationships. Mas a verdade with é que people. nós estamos perdendo a nossa habilidade de ter relações de verdade com pessoas reais. Mrs. White wrote about how you win someone over to the gospel. Ellen White escreveu um pouco sobre como você ganha alguém In a para o book Evangelho. called Christ's Object No Lessons, livro chamado Caminho a Cristo, she says that there is too much sermonizing. ela diz que existe muito sermão. We have too many sermons in our church. Nós estamos cheios de sermões na igreja, We have little heart-to-heart work. mas nós temos pouco trabalho de coração a coração. Then she encourages us. Então ela nos encoraja, The nos best incentiva way to win someone over to Jesus que a melhor forma de ganhar alguém para Jesus is to build a relationship with them, é construir um relacionamento com eles, to spend time with them, passar tempo com os outros, to get to know them, aprender sobre essa pessoa, to work the soil conhecer, trabalhar o solo of the heart. do coração. And she says that E ela diz que isso will prepare the heart preparará o coração so that when you show the seeds of truth, para que quando você mostre as sementes da they verdade, will take root in people's hearts. essas sementes criam raiz no coração das You pessoas. see, we have all these devices in the world, Nós temos todos esses aparelhos no mundo and what they're really doing is separating us from each other. e o que eles estão fazendo conosco, na verdade, é nos separar. You don't need to hang out with your friends. Você não precisa sair com seus amigos. All you need to do is go and be with them in a virtual fake world. Tudo que você tem que fazer é estar com eles nesse mundo virtual. And that's better than the real world. E porque isso é melhor que a realidade. There's a thing called artificial intelligence. Tem algo chamado inteligência artificial. Have you seen any of this information coming out? Já ouviram dessa informação em algum lugar? So Google has created a computer Então o Google criou um computador that has artificial que intelligence. tem inteligência artificial. It teaches itself to learn. Ele se ensina a aprender. This is an example of the computer teaching itself to learn. Esse é um exemplo do computador
se ensinando. They made a little stick figure on the computer. Eles fizeram esse pauzinho aí And they told the stick figure e eles ensinaram. that they wanted it to walk from point A to point B. Eles falaram que eles queriam que esse bichinho andasse do ponto A para o ponto B. But they didn't tell it how to do it. Mas eles não ensinaram a ele como fazer isso. And the computer tried again and E again o computador foi tentando to get repetidas from vezes one side chegar para o to lado the A, other. para o lado B. And it learned how to walk. E ele aprendeu como andar, It learned how to jump. aprendeu como pular, It learned how to go and move around objects. aprendeu como ir ao redor dos And they objetos. did not tell this computer to do any of this. E eles não ensinaram isso para o computador. All they told it to do is to move from point A to point B. Tudo que eles comandaram, tudo que eles falaram vai do ponto A para o ponto The B. technology is so amazing A tecnologia é tão incrível that they have now created a computer que eles agora criaram um computador that has beat the world's best human mind que venceu a melhor mente humana at an ancient Chinese game. num jogo antigo chinês. This ancient Chinese game Esse jogo chinês antigo, is kind of like chess, ele é mais ou menos como um xadrez, but it has so many options for the player to move mas ele tem tantas opções de movimentos that they say the possibilities are more than our world has atoms in it. que eles dizem que as possibilidades de movimentos é mais do que o nosso mundo tem de átomos. And this computer just beat the best mind. E esse computador acabou de vencer a melhor mente humana nesse They jogo. are bringing this technology quickly into the future. Eles estão trazendo essa tecnologia o mais rápido possível para o futuro. This is one of the gentlemen that started Google. Esse é um dos rapazes que começou o Google. He Que also fundou o started Google. a company called Uber. Ele também fundou uma empresa chamada Uber. And what he's doing is he believes that AI, artificial intelligence, E o que ele diz é que ele acredita que a inteligência artificial is the new God. é o novo Deus. In fact, he started a church in the United States Na verdade, ele até fundou uma igreja nos Estados Unidos, making AI criando inteligência artificial, the God of his church. fazendo a inteligência artificial o Deus da There igreja was dele. many articles that talked about these supercomputers Tem vários artigos que falam desses supercomputadores, that they're just like the Messiah, Jesus. que eles são o equivalente ao Messias, Jesus. Because if the computer can learn Porque se o computador consegue aprender and it can teach itself, e ele consegue se ensinar, it can begin to solve the world's problems, ele pode começar a solucionar os problemas do mundo, like hunger, como fome, like anything where people fight against each other, como qualquer coisa que crie guerras e conflitos entre environmental os problems. povos. Problemas ambientais. This is what these technology giants believe that computers will solve in the future. É isso que os gigantes da tecnologia acreditam que o computador vai chegar. But we know Mas nós sabemos that it is only God that's going to solve these que problems. será somente Deus So que as solucionará they esses move problemas. this technology into our worlds, Então, enquanto vamos colocando essa tecnologia no nosso mundo, just keep in mind, só fique com isso na sua mente. this is where they're wanting to take you. É para esse lugar que eles querem querem levar vocês. There is a movement called the transhumanistic movement, Tem um movimento atual que se chama transhumanismo, where you can transcend your em humanity que você pode transcender a sua humanidade with technology. com a tecnologia. They believe that someday Eles acreditam que um dia we will add technology to our bodies nós vamos colocar a tecnologia nos nossos corpos that you will then be able to live longer and longer. e então nós seremos capazes de viver mais e mais tempo. Eventually, what they're trying to do Eventualmente, o que eles querem fazer is solve death. é solucionar a morte. In fact, Google Na verdade, você pode pesquisar no has a Google. whole section of Google O Google tem toda uma seção lá na empresa that they spend billions of dollars que eles gastam bilhões de dólares trying to solve death. tentando solucionar a morte. But brothers and sisters, Irmãos, my Bible tells me a minha Bíblia me diz that the wages of sin que os pesos do pecado, is death. o salário do pecado é a That morte. we are in this mess Que nós estamos nessa bagunça toda because we entered into sin. porque nós entramos no pecado.
And that God said, if you eat of this fruit, que Deus diz, se tu comeres desse fruto, you will die. você morrerá. But see, where they're trying to take this technology Mas eles estão querendo chegar com essa tecnologia ao ponto de is that someday We are que going em to algum become dia gods. nós nos tornaremos deuses. Period. Ponto. If you don't like it, get off. Se você não gosta You disso, don't have to sai. contribute. You don't have to Precisa participate. ficar. But if you're going to interfere with me becoming God, Mas não interfira no meu querer We'll have big trouble. ser Deus. then we'll have warfare. The only way you can prevent me is So here, this is a transhumanistic scientist Aquele é um cientista transhumanista who says the purpose of where this technology is going que ele diz que o propósito dessa tecnologia is to make us gods. é tornar-nos deuses. You see, we've come all the way back Tá vendo? Nós estamos retrocedendo to the Garden of Eden. para o Jardim do Éden. The same lies that were told to Eve in the Garden of Eden As mesmas mentiras que foram ditas a Eva no Jardim do Éden are told to us today. estão sendo ditas para nós hoje. You don't have to worry about this sin or that sin. Você não precisa se preocupar com esse ou aquele pecado. If it's just a movie, Se é só um filme, it doesn't really impact your life. não impacta de verdade a sua vida. If it's just a virtual reality, Se é apenas uma realidade virtual, it doesn't really affect your life. não afeta a sua vida, But see, realmente. the science is showing us Mas a ciência está nos mostrando que that everything we put in front of our eyes tudo que nós contemplamos impacts your life. impacta nossas You vidas. can change your mind. Você pode mudar a sua With this mente, type of seu technology. tipo de pensamento com essa tecnologia. The Bible says in 2 Corinthians 10 verse 5, A Bíblia diz também em 2 Coríntios 10, verso 5, que destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. God is wanting every thought Deus quer que cada pensamento nosso, to capture everything we think about, que capturamos tudo o que nós our pensamos, imaginations, nossas imaginações, how we order our lives como nós colocamos em ordem a nossa vida, after Christ. seguindo a Deus. Because the world Porque o mundo is trying to set itself up está tentando se preparar against God. contra Deus. But see, the Bible Mas veja, a Bíblia tells us nos diz to believe the words of God. para crermos na palavra de Deus. You will hear me bring up this concept of faith throughout this weekend. Você vai me ver trazer de volta esse conceito de fé Because durante I o fim de want semana. you to know Porque eu quero que vocês saibam that when God tells us something, que quando Deus nos diz you can algo, believe it. você pode acreditar nisso. When God says you can move a mountain Quando Deus diz que você pode mover uma montanha with a tiny little bit of faith, com um pedacinho bem pequeno de fé, how many of you actually believe that? quantos de vocês realmente acreditam nisso? Do you Creem really? nisso? Realmente creem nisso? Do you really believe that? Você realmente crê nisso? Would it be amazing to you Seria incrível para você to see someone who is crippled, ver alguém que é aleijado, who maybe doesn't have an arm, que talvez não tenha um braço, all of a sudden be healed and have an arm? de repente ser curado e nascer um braço Do nele? you really believe that's possible? Vocês creem realmente que isso é possível? Because Jesus said, Porque Jesus disse in the end of time, que no fim dos tempos, things will happen coisas aconteceriam that are greater than what happened in the day that Jesus was here. que seriam maiores do que as coisas que aconteciam He told com the Jesus. disciples, you will witness greater things. Ele disse para os discípulos, vocês testemunharão de coisas maiores do que estão contemplando agora. You see, all the devil's trying to do Você vê, tudo que o diabo está tentando fazer is change our belief, é mudar as nossas crenças, to get us to doubt para que nós duvidamos the very words of God. das próprias palavras de Deus. You can see it in almost every aspect of our lives. Você pode observar isso em todo aspecto das nossas In the vidas. science world, they're getting you to believe that you're not even human. No mundo científico, eles estão fazendo com que você acredite que você nem é humano. In the world of marriage, No mundo do casamento,
They're getting people to believe that they're not even a male or a female. Eles estão fazendo as pessoas acreditarem que você nem é macho ou fêmea, homem ou mulher. The very things that God has said, para você questionar as coisas que Deus lhe disse, even of how many days God created the world. Mesmo até a quantidade de quantos dias Deus fez o mundo, criou o mundo. Brothers and sisters, irmãos, eu creio that we can stand que nós podemos sustentar, every word of God, se sustentar em toda a palavra de Deus and believe it with all of our hearts. E acreditar nela com todo o nosso coração. Let's bow our heads for a word of prayer. Vamos curvar nossas frontes para orar. Dear gracious Heavenly Father, querido e amado Pai, thank you for this beautiful Sabbath day. Obrigado por esse lindo dia de sábado. That we get to stop our worries from this world. Para que nós possamos pararmos com as preocupações mundanas. And to rest in you. E para descansarmos em Ti. Many of us are tired, Lord. Muitos de nós estão cansados, Senhor. We have many problems. Nós temos muitos problemas. But we know that you have promised. Mas nós sabemos que o Senhor nos prometeu to take care of us. A cuidar de nós. And to help us through these storms. E ajudar-nos sobre esses problemas. Lord, like the man that came to Jesus and asked him to heal his daughter. Senhor, que possamos ser como o homem que chegou a Jesus e pediu para curar a sua filha. And he said, Lord, help my unbelief. E ele disse, Deus, ajude a minha própria fé. I pray that you help our belief. Eu peço para que você ajude a nós crermos. To listen to every word that you tell us. Para ouvirmos toda palavra que o Senhor nos diz. And to believe it with all of our hearts. E para acreditarmos nela com todo o nosso coração. We love you. Nós te amamos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.